Nós vamos estar meditando nessa manhã, então, nesse capítulo de número 11 do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E este capítulo de número 11 do apóstolo Paulo à igreja de Roma é um capítulo que encerra toda uma sessão do apóstolo Paulo. A sessão que a gente vai chamar de sessão doutrinária desta carta. A partir do capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos trazer, então, várias aplicações a respeito daquilo que ele tem nos ensinado até agora. E apenas para que a gente possa nos lembrar um pouco daquilo que está acontecendo, os dois grandes temas que o apóstolo Paulo trata até aqui é a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa justificação diante de Deus, de como nós podemos ser considerados justos diante de Deus. O apóstolo Paulo vai gastar 11 capítulos da sua carta tentando nos mostrar o que Deus fez por nós, não aquilo que nós podemos fazer por Deus, não aquilo que nós devemos fazer para obter algo de Deus, mas aquilo que Deus fez pelas nossas vidas através de Cristo Jesus. E no final deste capítulo 11, então, ele traz esse texto que nós acabamos de ler, que é conhecido pela igreja, principalmente a igreja antiga, como doxologia, ou seja, aqui o apóstolo Paulo simplesmente reconhece quem Deus é, ele simplesmente adora a Deus, ele simplesmente não tem mais palavras aqui para descrever aquilo que Deus faz na sua vida, e então ele adora a Deus. E antes de entrar propriamente dito no texto, eu gostaria de analisar um pouco a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta e das pessoas com quem nós convivemos. Existe um escritor do século XX, chamado Schopenhauer, que ele vai nos dizer que a vida do homem é como um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio, ou um pêndulo que oscila entre o desespero e o tédio. E Schopenhauer não era cristão, longe disso, ele era um gnóstico, ou para alguns um ateu, mas Schopenhauer descreve muito bem o sentimento de muitas pessoas, talvez da maioria das pessoas da nossa geração, quando ele diz que a vida de todo homem oscila entre o desespero, entre a dor e o tédio, porque para ele os homens são assim, ou você está desesperado com algo que você ainda não tem, ou você está entediado pelas coisas que você já tem, né? Então, quando nós não temos algo, nós estamos desesperados, nós estamos com dor, nós estamos à procura de algo. Quando nós temos algo, então o sentimento que nos assola não é mais o sentimento de dor, o sentimento de desespero, mas o sentimento de tédio. E ele vai dizer que enquanto os ricos sofrem de tédio, os pobres sofrem de desespero. Mas a vida é dor e sofrimento. A vida é simplesmente oscilar entre esses dois pêndulos. Talvez você conheça muitas pessoas assim, né? E daí os homens sofrem porque eles não têm emprego ou eles estão entediados com o emprego que eles têm. Eles sofrem porque eles não têm um casamento ou eles estão entediados com o casamento que eles têm. Eles sofrem porque eles não têm filhos ou eles estão entediados com os filhos que têm. Eles sofrem porque eles ainda não têm uma casa ou eles estão entediados com a casa que eles têm. Eles sofrem porque eles não têm um carro ou eles estão entediados com o carro que têm. Schopenhauer descreveu muito bem o sentimento de todos os homens. Sentimento de tédio e de indiferença com relação à vida ou de desespero. Mas o que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo parece não partilhar de nenhum desses sentimentos, não é?
A última coisa que o apóstolo Paulo parece estar aqui quando ele escreve esses versos é entediado, né? Se você puder observar mais uma vez o começo desse texto, o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A última coisa que o apóstolo Paulo parece estar aqui é entediado ou desesperado com relação a alguma coisa, não é? E eu creio que o apóstolo Paulo pode nos ensinar, e a palavra de Deus pode nos ensinar, a como viver nessa geração e escapar desses dois tipos de sentimento. Escapar do tédio, escapar do desespero. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez e para aquilo que Deus faz para as nossas vidas. Eu sempre comento que um escritor que eu gosto muito, chamado Chesterton, disse certa vez que o mundo nunca sofreu com a falta de maravilhas. O mundo nunca sofreu com a falta de maravilhas. Ele sofre hoje com a falta da capacidade de se maravilhar diante das coisas. O mundo nunca sofreu com a falta de maravilhas. Todas as coisas à nossa volta são maravilhosas. O que nós perdemos foi muitas vezes a capacidade de se maravilhar com elas. A igreja como sendo o corpo de Cristo, o próprio Cristo encarnado, e nós não nos maravilhamos. O culto como sendo o momento onde nós podemos adorar ao nosso Criador e ao nosso Redentor, aquele que é nosso dono por direito 2 vezes, e nós não nos maravilhamos. O emprego que Deus nos deu como oportunidade de desempenhar o nosso dom e a nossa vocação, coisas que apenas nós sabemos fazer e que Ele nos deu, e nós não nos maravilhamos. Então, o apóstolo Paulo vivia no mesmo mundo em que nós vivemos, convivia com as mesmas pessoas, com os mesmos tipos de pessoas que nós convivemos, o que faz dele um homem maravilhado, e o que dá ao apóstolo Paulo a capacidade de adorar. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos responder a pergunta de por que o apóstolo Paulo está assim. Porque o apóstolo Paulo traz essas palavras no final do capítulo 11. E, como eu disse em parte, por tudo aquilo que o apóstolo Paulo explicou, desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está explicando aquilo que nós recebemos, que nós recebemos de Deus o perdão de todos os nossos pecados. E o espanto do apóstolo Paulo é que Deus nos dá o perdão pelos nossos pecados, Ele nos resgata da escravidão do pecado, Ele nos resgata de uma vida sem sentido, Ele nos resgata de uma vida sem significado, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E aqui no capítulo 11, de maneira específica, ele vai explicar como Deus, ao longo da história, traça caminhos que ninguém poderia imaginar para alcançar aquelas pessoas que ninguém poderia pensar que seriam alcançadas. E talvez a sua história seja assim como a história do apóstolo Paulo, alguém que você jamais imaginaria que pudesse ter sido alcançado pelo amor de Cristo. Alguém que você jamais imaginaria que pudesse estar hoje sentado numa igreja, mas você está aqui. O apóstolo Paulo vai nos dizer então que todos nós que somos gentios, segundo ele, né? Ou seja, que não somos judeus, partilhamos dessa história. Homens completamente improváveis e mulheres completamente improváveis. Porque quando nós lemos o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 33, o apóstolo Paulo vai nos lembrar de como Deus traça o plano da sua salvação. E ele vai nos dizer o seguinte: olha, quando o homem caiu, Deus começa a se mover na história para resgatar o homem. Para resgatar não apenas o homem, mas para resgatar toda a criação.
E quando Deus começa a traçar esse plano, ele escolhe um homem chamado Abraão, e ele diz que de Abraão, da linhagem de Abraão, é que sairia o Salvador, é que sairia o Messias, é que aquela nação dele, aquele povo dele, seria bênção para todos os povos. E a linhagem de Abraão segue, mas nós vemos que as coisas no Antigo Testamento, depois de Gênesis, parecem ir de mal a pior. Porque, embora Abraão tenha sido escolhido, Abraão começa falhando, começa tentando adiantar a promessa de Deus, começa mentindo a respeito da sua mulher. Isaac não é lá tão melhor que Abraão, Jacó parece ser um pouco pior, e a partir daí, toda essa linhagem, que é a linhagem que Deus prometeu que através dela seria trazida uma bênção para todos os povos, parece ir sempre piorando, né? Com alguns pontos de melhoras ao longo da história, mas você conhece bem o Antigo Testamento, né? Às vezes as coisas parecem melhorar. José então é eleito o segundo homem do Egito, e depois de um tempo o povo está escravo mais uma vez na mão dos egípcios. Moisés então liberta o povo, e depois de um tempo o povo está mais uma vez no deserto. O povo conquista a terra prometida, e quando o povo conquista a terra prometida, o povo começa a adorar os deuses daquela terra e abandona Deus. E vocês conhecem o final do Antigo Testamento, o povo sendo levado cativo para um lugar distante, sendo envergonhado. E aonde está a salvação de Deus? Aonde está a promessa que ele fez? Aonde está o seu Messias que viria dessa linhagem? Parece que Israel acabou completamente. Quando o apóstolo Paulo vai trabalhar o capítulo 11, ele vai mostrar que, de maneira que ninguém poderia pensar, é justamente a rejeição desse povo escolhido que vai dar para mim e para você a oportunidade de sermos inseridos nesse corpo. Ele vai trazer a ideia de uma videira, dizendo o seguinte: olha, aqueles ramos que foram cortados na videira foram os ramos naturais, ou seja, foi o povo de Israel. E o povo de Israel, por rejeitar todas as promessas de Deus e por rejeitar o próprio Jesus Cristo quando ele veio, eles foram podados, eles foram arrancados. E porque eles foram arrancados, nós podemos ser enxertados na videira. E você que não fazia parte dessa linhagem, e você e eu que não éramos descendência de Abraão, porque o povo de Abraão rejeitou a Deus, agora nós podemos ser aceitos e enxertados nessa videira. É aquilo que João vai dizer: olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, né? Jamais que nós imaginaríamos que é justamente através da rejeição do povo escolhido que eu e você poderíamos ser enxertados nessa videira e fazer parte desse povo. Mas é assim que Deus faz as coisas, de maneira que muitas vezes nós não compreendemos. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai nos dizer que a sua grande alegria, um dos motivos da sua grande alegria, é porque ele sabe considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. No versículo de número 22, o apóstolo Paulo vai dizer: nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, porque Deus não poupou o seu próprio povo, o próprio povo escolhido, e ele arrancou o próprio povo escolhido da sua linhagem, porque eles erraram. E ele vai dizer: você acha que você também não será arrancado, se ele arrancou o seu próprio povo? E ele vai dizer, então, nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A nossa geração é uma geração que considera muito pouco a severidade de Deus. Para muitas pessoas na nossa geração, Deus é um pai que é completamente desatento às necessidades do filho.
E como Ele trabalha demais, para os filhos dele não ficar enchendo o saco dele, Ele dá para a gente tudo aquilo que a gente pede. Mas Deus não é assim. O apóstolo Paulo vai nos mostrar, principalmente nos primeiros capítulos, que nós estamos em apuros, que Deus é um Deus santo, que acha defeito até mesmo nos seus anjos. É um Deus que conhece, que se importa com cada aspecto de cada homem. Ele se importa com cada palavra que nós falamos, a ponto do Senhor Jesus dizer que naquele dia, de toda palavra frívola, de toda palavra inútil, de toda tagarelice que nós dizemos, nós vamos prestar conta. Tem um monte de coisa que a gente fala sem pensar, e depois a gente fala assim, não, mas você sabe que eu não vou fazer isso, né? Jesus está dizendo, até das nossas palavras nós prestaremos conta. O apóstolo Paulo está nos lembrando, nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós deixamos de falar. Muitas vezes nós não nos maravilhamos com aquilo que Deus fez pelas nossas vidas, porque nós ainda não consideramos a severidade de Deus e a gravidade do nosso pecado. O quanto nós nos distanciamos dele, de maneira, pelas nossas próprias decisões, Então nós não vamos conseguir entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, nesses 3 últimos versículos do capítulo 11, se nós não considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Se nós não considerarmos que aquela morte que o Senhor Jesus Cristo morreu, era a nossa morte, era nós que deveríamos estar ali, sendo expostos diante de toda a criação, sendo envergonhados diante de toda a criação, e era o nosso lugar, e não o lugar dele. Então, esse é um dos motivos de porque o apóstolo Paulo nos presenteia com essa reação de adoração. Mas um outro motivo que o apóstolo Paulo também nos dá, também no capítulo 11, está aí no versículo também, no versículo de número 18, quando ele vai dizer, não somos nós que sustentamos a raiz, e é sim a raiz que nos sustenta. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que Deus é aquele que nos sustenta em tudo aquilo que nós fazemos. Porque para algumas pessoas, por incrível que pareça, a sensação que algumas pessoas têm é de que elas é quem sustentam Deus, é de que elas é quem sustentam a igreja, é de que elas é quem sustentam a pregação do evangelho, é de que se eu não for, as coisas não vão acontecer, se eu não ofertar, se eu não dizimar, as coisas não acontecem, se eu não me sacrificar, as coisas não acontecem. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui o seguinte, principalmente para os judeus, olha, não são vocês que sustentam a raiz das árvores, vocês são o ramo. Não somos nós que sustentamos a obra do Senhor. Nós precisamos nos lembrar de quando o Senhor está ali entrando em Jerusalém e aquelas pessoas estão gritando Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estão gritando que Jesus é o rei. Alguns homens chegam para Jesus e dizem o seguinte, olha, fala para esse pessoal parar de falar, fala para esse pessoal parar de cantar. E o que Jesus diz? Olha, se eles pararem, o que vai acontecer? As pedras vão começar a cantar. Porque as coisas vão acontecer, quer a gente faça, quer a gente não faça, quer a gente se disponha a servir, quer a gente não se disponha a servir. E se nós como igreja pararmos de entronizar o Senhor Jesus Cristo como Rei, as pedras vão cantar no nosso lugar. Mas as coisas vão acontecer. Tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou que iria acontecer, irá acontecer. Então, nós estamos aqui por um grande privilégio. Se nós podemos servir, é um grande privilégio.
Se nós podemos ofertar, é um grande privilégio. Se nós podemos dizimar, é um grande privilégio. Se nós podemos entregar as nossas vidas para cuidar das outras pessoas, das pessoas que Deus nos deu, é um grande privilégio. Porque todos aqueles que o Senhor Jesus escolheu chegarão até os pés de Jesus, quer a gente se esforce, quer não. Não somos nós quem sustentamos a árvore, mas é a árvore aquela que nos sustenta. Bom, depois que o apóstolo Paulo considera essas questões, a questão de como Deus traça planos que ninguém poderia imaginar para alcançar homens e mulheres completamente improváveis como eu e você, depois que o apóstolo Paulo considera a bondade e a severidade de Deus, depois que o apóstolo Paulo considera que nós não sustentamos essa árvore, mas essa árvore é que nos sustenta, depois que ele enxerga todas essas coisas, a reação natural é a adoração. E nós precisamos entender que a adoração a Deus nas nossas vidas deve ser algo natural, deve ser uma reação àquilo que nós enxergamos. Então, se num primeiro momento nós respondemos por que o apóstolo Paulo tem essa reação, no segundo momento, a segunda pergunta é o que isso tudo gera no apóstolo Paulo? O que tudo isso gera? E a pergunta é, o que todas essas informações geram nas nossas vidas? O que tudo isso gera em mim e em você? A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai trazer várias consequências práticas disso, muitas coisas que nós devemos fazer, mas o apóstolo Paulo toma o cuidado de antes de dizer o seguinte, olha, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, a primeira coisa que a salvação, a primeira coisa que a morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição deve gerar na minha e na sua vida é adoração. É olhar e simplesmente contemplar espantado quais são os planos de Cristo e como Ele nos alcançou. Porque se nós não adorarmos, se a adoração não for resultado de uma realidade que nós enxergamos, então nós não estamos adorando, nós estamos bajulando. O que é bajulação? É quando você está querendo alguma coisa, e daí você vai lá e tenta conversar e pedir daqui, pedir dali. Filho sabe fazer bem isso, com pai, com mãe, quando quer as coisas. Mas não é isso que Deus espera de nós. Da mesma maneira como quando você assistiu lá o 11 de setembro, aquele prédio desmoronando, a reação natural das pessoas foi sair correndo. Da mesma maneira que quando às vezes aí uma mulher vê uma barata, a reação natural dela, ou talvez da maioria delas, é se assustar e dar um grito. Da mesma maneira que quando você encontra uma cachoeira e você olha para aquilo, você tem esse sentimento de insignificância. Da mesma maneira, quando nós enxergamos essas coisas, a reação natural das nossas vidas deve ser adoração. Deve ser cantar a Deus, deve ser louvar a Deus. É preciso que esse sentimento seja gerado dentro do nosso coração. Então, se nós não estamos adorando, se para a gente adorar a Deus é forçoso, é difícil, é um sacrifício, é porque nós ainda não estamos enxergando essa realidade, é porque essa realidade ainda não está diante de nós, é porque nós ainda não consideramos seriamente a bondade e a severidade de Deus, é porque nós ainda não consideramos seriamente quais caminhos que Deus tomou para alcançar a minha e a sua vida, é porque nós não consideramos que não somos nós quem sustentamos tudo isso que nós vemos, mas é o Senhor quem sustenta cada uma das nossas vidas. A adoração, depois que, e perceba você que, naquilo que diz respeito à adoração, podem existir duas pessoas sentadas, um do lado da outra. Um banco, uma pessoa adora, ela reconhece aquilo que Deus está fazendo.
ela experimentou uma realidade, ela está cantando a mesma música. Do outro lado, uma mesma pessoa cantando a mesma música, mas que ainda não reconheceu essa realidade, está sendo simplesmente hipócrita, falando de coisas que ela não sente, falando de coisas que ela jamais viveu. Quando nós estamos cantando aqui na igreja, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós cantamos e olhar para a nossa mente, para o nosso coração e nos perguntarmos: nós estamos vivendo? Isso é resultado de uma realidade que eu enxerguei, ou estou aqui apenas tagarelando, falando o que todo mundo está falando? E como o Senhor Jesus disse, de toda palavra vã que nós dissemos, nós vamos prestar contas naquele dia. Então, a adoração precisa ser fruto, precisa ser resultado dessa realidade que alcançou cada um de nós. Depois que o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso, eu gostaria de destacar aqui agora 3 perguntas que o apóstolo Paulo faz. E é lógico que são perguntas retóricas. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz, no versículo 34, é: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E esse é um dos grandes espantos do apóstolo Paulo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, quem poderia imaginar aquilo que ele fez? Os seus caminhos são completamente impensáveis. Olhe para a história. A prisão de José leva ele a ser o segundo homem no Egito, certo? E quando José é o segundo homem do Egito, então ele consegue livrar todo o povo de Deus. E daí a gente pensa o seguinte: eu entendi como é que Deus age. Então Deus leva as pessoas a serem a primeira no reino para libertar o seu povo. E daí aparece Moisés, e Moisés está dentro do palácio do Egito. E o que Deus faz com ele? Deus tira ele do palácio do Egito, deixa ele 40 anos no deserto, para depois ele ser o grande libertador do povo de Deus. E daí a gente fala o seguinte: eu não entendo o que Deus está fazendo. Porque tem uma hora que Deus faz de um jeito, tem uma hora que Deus faz de uma outra maneira completamente diferente, né? O pecado do reino de Judá leva esse povo ao cativeiro. E daí o povo olhou e disse o seguinte: olha, agora está tudo perdido. Mas é justamente nesse cativeiro que Deus testifica do seu nome para a maior nação do mundo na época. E a Babilônia só conhece quem é Deus através desse povo que foi levado cativo. E nós temos aí como principal comissão missionária da época a comitiva da Babilônia, que levou um monte de missionário para a Babilônia, com comida paga, com moradia, com tudo pago. 70 anos de missões. Então, nós não entendemos a mente de Deus. Nós não entendemos como é que a rebeldia desse primeiro Adão pode manifestar a graça de uma maneira que ela jamais teria sido manifesta se Adão não caísse. Se Adão não caísse, a graça de Deus jamais seria conhecida por todos os homens. Como é que Deus consegue pegar um instrumento de tortura do século I e transformar no maior símbolo de esperança e de redenção da humanidade? Uma cruz. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós jamais imaginaríamos uma história assim. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus dirige a história da maneira como Ele bem entende. E Ele não pede opinião para a gente a respeito de como ela deve ser traçada. Deus dirige a história. E por mais que a gente não entenda, Ele está no controle da história. Nós não vamos entender a mente de Deus. E hoje, muitas vezes, nós ainda temos a ideia de sorte, né? De que existem algumas coisas que acontecem por acaso. Essa ideia de sorte não é uma ideia cristã, porque para nós não existe sorte, para nós existe um Deus que governa sobre todas as coisas, desde os grandes astros até o pequeno detalhe da sua vida.
Então, se você queimou o frango da sua casa, Deus governa tudo. Mas muitas vezes nós achamos que Deus governa só as coisas mais difíceis, a órbita dos planetas, e as coisas aqui na Terra a gente está por conta própria. Ele é aquele que governa cada pequeno pedaço desse mundo. E ele vai nos dizer em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele, para que ninguém diga o seguinte: eu já sabia que isso ia acontecer, eu sabia que Deus ia fazer desse jeito, se fosse eu faria desse jeito. Mas Deus diz o seguinte: mas eu não sou você, eu escolho justamente aquelas coisas que não têm valor, para mostrar que fui eu que fiz. Se nós olharmos para toda a história, nós vamos ver que Deus tem essa tendência de usar. Um professor meu de teologia dizia que Deus só usa arroz de terceira, pessoas quebradas, para mostrar que a glória não é nossa. A minha glória jamais a darei a homens, ele diz em Isaías. Eu não divido a minha glória com ninguém. Então, se ainda existe algo em nós que possa olhar e dizer o seguinte: não, fui eu que fiz, isso ainda precisa acabar. E o dia em que isso acabar, ele começa a fazer as coisas, ele começa a transformar as coisas. Ninguém pode conhecer a mente de Deus. Segunda pergunta do apóstolo Paulo: ninguém pode aconselhá-lo. Ele vai dizer: quem foi o seu conselheiro? Se ninguém pode conhecer a mente de Deus, é lógico que ninguém pode aconselhá-lo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, primeiro, os pensamentos de Deus são insondáveis, ninguém pode conhecer os seus pensamentos. Mas, além de serem insondáveis, os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos. Ele é muito mais sábio do que nós. E eu tenho falado isso aqui algumas vezes, né? Muitas vezes a noção que nós temos é que a nossa oração é para dar conselhos para Deus, é para mostrar para Deus coisas que Ele ainda não está enxergando. E talvez tenha algumas coisas que, como eu convivo muito mais tempo com o meu filho do que Deus, eu sei o que é melhor para o meu filho. Daí eu vou falar para Deus o seguinte: olha, talvez você não conheça ele direito, mas faz desse jeito que vai dar certo. Às vezes você está tentando aí, mas não está dando certo. Eu conheço a igreja, o ministério, as pessoas, mais do que você. Então, tenta fazer desse jeito, que eu sei que vai funcionar. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem é que deu conselho para Deus? Ele estava no início, criando todas as coisas, e Ele não chamou nenhum de nós, quando Ele estava criando o universo, para dizer o seguinte: Lucas, vem cá, você acha que essa planta aqui é melhor fazer assim ou assado? Ele não perguntou para ninguém, não é verdade? Ninguém foi o seu conselheiro. Ele é mais sábio do que todos os homens. Ele é mais sábio do que todos os homens. Nós precisamos ter essa consciência de quem Ele é. Ele não precisou ser aconselhado por ninguém. E quando nós temos essa consciência de quem Deus é, nós entendemos que nós não somos Deus. E se nós não somos Deus, nós precisamos dos conselhos das outras pessoas. Agora, se nós não aceitamos os conselhos de Deus, que dirá o conselho das outras pessoas? E muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca a vida inteira, porque a gente acha que a gente é Deus. Se a gente consegue acreditar que a gente pode sentar numa cadeira e aconselhar a Deus, a gente não vai escutar o conselho de ninguém, meu irmão. De ninguém. É isso que Provérbios vai tentar nos ensinar. Provérbios vai nos dizer o seguinte, eu destaquei esse texto, depois você abra na sua casa, a partir do versículo 1. Ele vai nos dizer: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. E a sabedoria está chamando quem?
a sabedoria está chamando os simples. E a sabedoria vai dizer o seguinte: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz sobre si afronta, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. E a sabedoria vai dizer o seguinte: olha, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E ele vai dizer: não aconselhe quem acha que já sabe de tudo, quem acha que já pode dar conselho para Deus. Sabe por quê? Porque você vai apenas aborrecer a sua vida e a vida dele. Aconselhe os simples, aqueles que entendem que Deus é aquele que não precisa de conselhos. Agora, nós só vamos entender isso à medida em que nós enxergamos esse Deus. A última pergunta que o apóstolo Paulo vai nos dizer é: ou quem primeiro deu a ele, no versículo 24, para que lhe venha a ser restituído. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode dar para Deus nem conselhos, mas a gente também não pode dar para Deus absolutamente nada. E esse é o resumo de todos os 11 capítulos. Quem pode dar alguma coisa para Deus? Para Deus nós não podemos dar absolutamente nada. Para Deus nós podemos apenas reconhecer quem Ele é, aquilo que Ele fez pelas nossas vidas e tentar viver de acordo com a sua vontade. E isso é essencial para que a gente entenda qual é a nossa relação com Deus. Porque enquanto nós não entendermos que nós não podemos dar nada para Deus, a nossa relação com Deus vai continuar sendo uma relação de barganha, onde eu tento dar algo que Ele quer para Ele me dar algo que Ele quer. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, ninguém pode dar nada para Deus. Lúcifer um dia caiu. E qual foi o erro de Lúcifer? Lúcifer não caiu porque ele fez algo mal. Lúcifer caiu porque a Bíblia vai dizer que se achou no seu coração comércio. Ele fazia alguma coisa que era boa, e Deus tinha lhe dado a vocação de fazer algo bom. Mas um dia Lúcifer olha para aquilo que ele está fazendo, e o dia em que ele se tornou um anjo caído, foi o dia em que ele percebeu que ele podia obter lucro com aquilo que ele estava fazendo, que ele podia tentar barganhar com Deus aquilo que ele estava desenvolvendo, que ele poderia chegar diante de Deus e dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo esse negócio aqui, mas a gente precisa negociar para ver o que vai acontecer. Foi nesse dia em que ele se transformou um anjo caído. E nós precisamos tomar cuidado na nossa relação com Deus, olhar para a nossa relação com Deus e nos perguntarmos: nós entendemos que para Deus nós não podemos dar nada? E é só o dia em que nós reconhecemos que Deus é Deus, nós não somos, nós não podemos dar absolutamente nada para Ele, a nossa relação com Ele muda. E agora a nossa relação já não é mais de barganha. A nossa relação é de tentar ser quem Ele foi. E assim como Ele deu tudo, nós também podemos dar tudo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso exemplo. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando e depois nós vamos estar louvando ao Senhor com mais uma música. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a cantar essa música e pensar nisso, nessa adoração. Primeira coisa que deve ser gerada no nosso coração é adoração. Adoração diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Ele fez pelas nossas vidas, sem pensar em barganha, em trocas, em recompensas. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez, adorar ao Senhor.
Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, e nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a entendermos a nossa relação com o Senhor, a entendermos quem o Senhor é, que a realidade de quem o Senhor é se torne cada vez mais visível diante de nós, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém.